Tempo, né? Tempo. Esse tempo é uma coisa legal. Tempo é interessante e eu posso já começar fazendo uma pergunta bem simples. Quanto tempo dura uma hora? Alguém pode rapidamente responder 60 minutos. Aí eu pergunto quanto tempo demora um minuto? Alguém diria 60 segundos. E aí a gente vai para aquela redução fenomenológica e vamos parar lá na casa do chapéu. Isso vira, vai longe. A pergunta, na verdade, aqui é quanto tempo existencialmente, subjetivamente, demora uma hora? Consensualmente, eu posso dizer que uma hora demora 60 minutos. E aí, há um tempo atrás, alguém me disse, mas não, 60 minutos é igual para todo mundo. É? Tem certeza? Eu nunca vivi uma hora igual a outra. E é muito provável que cada um de vocês também nunca tenha conseguido viver uma hora igual a outra. Porque a experiência de tempo, ela é única e exclusiva a cada momento. Então, ao vivenciar o tempo, nós estamos renovadamente experimentando isso, que é o devir, o movimento. Né? Então, o tempo ele é diferente para cada um. E o que nós fazemos ao estudar a categoria tempo? Assim como está escrito no caderno A, né? Ó, tempo, a quarta categoria, interessa saber qual o relacionamento entre o tempo convencionado, aficionado no relógio, esse que eu acabei de comentar, 60 minutos, 60 segundos, dia, mês, ano, década, século. E o tempo subjetivo, ou seja, que é o tempo do sujeito, que é o tempo que eu vivo enquanto experiência minha, única, exclusiva, utilizando um termo da filosofia clínica, singular. É fato comum constatar que para alguns a vida passa com muita pressa, enquanto que para outros ela transcorre serena e parece sempre em atraso. O tempo realmente considerável é o que a pessoa tem representado para si mesma. Eu posso comentar com vocês de maneira clara e tranquila que a vida tem passado mais rápido, né? Com a tecnologia, com o telefone, com o televisor, com esses transportes cada vez mais rápidos, a vida passa rápido. Nós temos uma rotina pesada, né? E isso caracteriza, então, uma velocidade maior das nossas experiências. Como diz a gurizada por aí, só que não, né? Na verdade, isso que eu acabei de dizer vale enquanto representação de mundo para algumas pessoas. Se eu perguntar para a nona, para o nono, lá nos altos dos seus 80 e poucos anos, alguns deles podem dizer, meu filho, a vida passa devagar, faz tempo, um dia é longo, demora para passar. Aqui, essa experiência, essa vivência de tempo, ela é exclusiva para cada um, então é preciso ter também na historicidade o entendimento de como é que a pessoa vive o tempo. Eu acabei não fazendo questão de dizer como é que se identifica na historicidade, mas eu posso fazê-lo, visto que tem alguns colegas filósofos clínicos, alguns em formação, né, procurando aí o certificado A, estudando, se aprimorando, entender como é que a gente identifica isso na historicidade. Aqui é bem simples, quando a pessoa fala, então, de lugar, ela fala lá na casa da avó, a casa da avó é lugar, então, eu vou lá na historicidade, cato essa expressãozinha e coloco lá na categoria lugar. Ela fala, quando eu morei em tal seminário, ponto, categoria lugar. Não, porque lá no meu escritório, categoria lugar. Não, porque na empresa, categoria lugar. Então, cada vez que ela denunciar alguma questão a respeito de lugar, eu pego isso lá da historicidade e encaixo lá naquela gavetinha que é a categoria lugar. Agora, quando a gente fala do tempo, é a mesma coisa. Não, porque eu não tenho mais tempo. Opa, categoria tempo, eu vou pegar e vou encaixar lá na categoria tempo. Porque o dia, pronto, dia, categoria tempo. Porque o ano, semestre, época, são expressões, ou todas as vezes que a pessoa utilizar ao longo de sua historicidade, expressões que denunciam a categoria tempo, eu cato esses elementos, eu pego esses elementos e coloco lá na gavetinha do tempo, né, da categoria tempo, e depois vou estudar detalhadamente qual é, novamente aqui, citando conteúdos da aula anterior, eu vou ver qual é o dado padrão
que ela tem da vivência tempo. Algumas pessoas habituaram-se desde muito cedo a vivenciar a categoria tempo enquanto um elemento de passagem rápida. São famílias, são culturas nas quais o tempo passa rápido. Então, a experiência ela está sempre numa velocidade acelerada. Outras pessoas não, acostumaram-se, habituaram-se já desde muito cedo à temporalidade mais demorada, estendida, assim, né? Uma coisa mais em câmera lenta. Outras pessoas vieram de uma cultura de velocidade um tanto mais lenta e por conta das vicissitudes da vida, acabaram acelerando. Enfim, outros vieram de velocidades mais amplas, rápidas, e acabaram desacelerando ao longo da vida. A primeira coisa que nós vamos ver aqui, ao longo da história de vida, pelo menos é uma das recomendações, é como é que a pessoa mede o tempo? Qual é, na historicidade da pessoa, via estrutura de pensamento e submodos, o elemento que a pessoa utiliza para caracterizar o tempo? Algumas pessoas usam para caracterizar o tempo o corpo. Então, quanto mais o corpo corre, mais rápido o tempo passa. Quanto mais devagar o tempo anda, mais devagar o corpo se movimenta, mais devagar, então, passa o tempo. Outras pessoas caracterizam a velocidade por sua visão de mundo. Então, se elas estiverem na cidade, buzina, semáforo, pessoas andando rápido, aquela correria toda e tal, isso em se tratando de cidades grandes, obviamente, ela caracterizar pela sua visão de mundo como o tempo passa rápido. Essa mesma pessoa, uma vez saindo de um grande centro e indo para o interior, para uma pequena cidade, onde as pessoas caminham devagar, sentam-se nas praças, tomam um chimarrão, um tererê, ficam por aí batendo um papo, trocando uma ideia, eis aí então, agora pela visão de mundo, uma redução na velocidade do tempo. Ou a mesma pessoa que, enfim, sai de uma cidade, de uma grande metrópole, e vai então para um sítio, vai para a praia, ou vai para um outro ambiente onde a velocidade seja menor do que o mundo onde ele estava até então. Outras pessoas medem a velocidade pelas suas emoções, ou seja, quando afetivamente elas estão bem, né, aquela coisa de dizer que quando a gente está feliz a coisa passa rápido, né? Nossa, quando a gente está feliz a experiência parece que voa. Agora, quando a gente está triste, está chateado, parece que o tempo fica estendido, fica longo. Talvez isso seja para alguns de vocês também, assim como foi para mim. Lembro quando eu era pequeno e existia a expectativa de vir visita em casa. E a gente esperava no domingo e a mãe comentava, diz, olha, hoje tal tio, tal tia vai vir aqui, a gente vai fazer isso, vai fazer aquilo, enfim. E aí, então a gente acordava cedo, né, porque ia esperar a visita. E esse dia e até o horário da visita chegar, parece que das 8 da manhã até umas 10 horas, quando esse povo ia chegar, era uma eternidade. E você ia até a frente de casa e voltava, e ajudava o pai a ajeitar a churrasqueira, e voltava de novo. Meu Deus do céu, e esse tempo não chegava nunca. E uma vez que eles chegavam, então, e o pessoal estava por aí, parece que logo o dia passava. Nossa, mas que rápido que foi. Não podiam ficar um pouquinho mais? Os primos logo tinham que ir embora. O futebol que a gente jogava a tarde toda parece que tinha passado em 10 minutos. Para alguns de vocês, talvez tenha sido da mesma maneira. Para outros, essa expectativa talvez tenha sido muito rápida, né? Ou seja, aqui eu estou dizendo do tempo enquanto espera, né? Alguém esperando o ônibus pode dizer que 5 minutos demora uma eternidade. E o mesmo 5 minutos, enquanto está atrasado, passa num piscar de olhos e, enfim, parece que nunca é tempo suficiente, o tempo deveria ser estendido. Aqui, o primeiro aspecto, então, é ir na historicidade da pessoa e ver como é que ela mensura o tempo. Bom, eu identifiquei, então, por qual tópico, submodo ou conjunto de elementos ela mede o tempo. Quando eu identifiquei isso, eu começo a ter agora a temporalidade da pessoa para as suas vivências, né? Tanto positivas quanto negativas, tanto de maior velocidade para quanto menor velocidade. Outra coisa que eu recomendo aqui, e aí não é por grau de importância, primeiro, segundo, terceiro,
mas é uma questão, pelo menos a mim, que chama um pouco de atenção, é a questão de velocidade padrão. Algumas pessoas, por sua historicidade, têm um padrão de velocidade compassado. Os dias passam com algum compasso, a hora é programada, os dias são organizados. E por conta de vicissitudes da vida, intempéries que são naturais à condução da própria vida, acabam meio que descuidando da velocidade, organização, programação das coisas e acelerando as suas experiências e começam a atropelar as vivências em prol de cumprir com cronogramas outros ou com objetivos, buscas ou comportamento e função, ou até mesmo para atender a expectativas de outras pessoas. Recomendação seguinte: pessoas que têm velocidades habitualmente baixas ou medianas e aceleram, é muito comum que ao acelerar começam então a ter problemas. Por exemplo, uma pessoa que tinha uma velocidade habitual assume um novo cargo numa empresa e acelera para dar conta. Explico o que pode vir a se acelerar de modo bem prático. Eu tinha os meus hábitos, eu ia pelo meu trabalho pela manhã, ia caminhando lentamente, olhando a paisagem, sentindo o arzinho, chegava na empresa, batia o meu cartão, ia para o meu setor, assumia as minhas responsabilidades. Para o almoço ia também com alguma demora, sentia o gosto da comida, voltava para a tarde de trabalho, ao final do expediente caminhava para casa com alguma demora, chegava em casa, brincava com os filhos, jantava, via algum programa televisivo e então me encaminhava para o sono, para as rotinas de dormir. Uma vez que assumi um novo cargo na empresa, por conta de promoção e competência, né? Sou competente, estou desenvolvendo um bom trabalho, alguém olhou e disse: meu filho, você será promovido. Então, agora você tem um novo empenho, uma nova tarefa na empresa. Antes de sair de casa, já no horário de banho, estou eu ocupando meus pensamentos do que farei na empresa. O passo que era lento e o vento que eu sentia desapareceram. Agora eu já estou programando as atividades que terei para fazer no decorrer da manhã. Então, já estou lá. Já cheguei na empresa antes mesmo de bater o meu cartão, já estou me ocupando destas coisas. Sentei à minha mesa, iniciei a primeira tarefa, mas já estou focado ali em saber quais são as próximas. Fui para o meio-dia, mas como a tarde será longa, pela quantidade de tarefas a fazer, o almoço ele já não é mais uma vez mastigado e sentido com algum vagar, ele é engolido quase que de maneira pronta, se possível em pílula, para poder adiantar o tempo e não precisar de toda essa demora ao entorno da refeição. A tarde passa com alguma velocidade, uma vez o empenho da quantidade de compromissos. Quando chego em casa, ao invés de brincar com os filhos, conduzir alguma coisa com a esposa, eu tenho tarefas a cumprir que ficaram do meu dia que eu não dei conta. E-mails para responder, telefonemas para dar, WhatsApp para responder, enfim, uma série de pequenas coisas aí que ficaram como resquícios do meu dia não resolvido, para que eu possa entrar amanhã com o dia pronto, resolvido e encaminhado. Bom, fiz, encaminhei, desenvolvi. E antes ainda de ir dormir, já estava com a cabeça em algum canto, outro, preocupado um pouquinho, me deitei ao lado da esposa, mas a cabeça voa um pouquinho e com alguma dificuldade consigo dormir. Bom, esse exemplo todo, essa condução toda foi para mostrar que para algumas pessoas o aumento de velocidade pode gerar ansiedade. Ou seja, ela pode assumir uma velocidade tal e ter, então, agora quadros de ansiedade. Porque ela começa a olhar para o futuro cada vez mais longe e um futuro cada vez mais distante. Chega um momento que esse futuro não está mais no horizonte, não é mais claro, e ela começa, então, a ficar preocupada com o que vem pela frente. Eis, então, aí, ansiedade. Outras pessoas fazem o contrário, quando assumem um movimento de muita velocidade, elas começam a se fechar como maneira de poder lidar com isso. E param de fazer atividades que lhes faziam bem e começam a assumir um quadro depressivo. Aqui eu estou utilizando nomenclaturas que são comuns, né? Sabendo que em filosofia clínica, ansiedade, depressão são nomenclaturas emprestadas, não nos são utilizadas no dia a dia. A gente tem outras nomenclaturas para isso, aqui a questão mais é facilitar o entendimento. Outras pessoas
podem fazer justamente o contrário, e aqui isso é muito comum ver em pessoas, por exemplo, que se aposentam, acostumadas com a rotina de correria, pegar o carro, ir para o trabalho, um monte de coisas para fazer durante o dia, um almoço corrido, reunião, WhatsApp, e-mail, videoconferência, e lá com seus tantos anos, aposenta. Ou seja, do dia para a noite, literalmente, do dia para a noite, ela agora não tem mais compromisso, não tem mais agenda, não tem mais correria. Este não ter mais agenda, não ter mais compromisso, não ter mais correria, começa também a reduzir brutalmente a velocidade dela. Para algumas, essa redução brutal de velocidade é muito ruim, muito ruim. E para algumas pessoas gera uma sensação de perda, de impotência, para algumas pessoas um quadro depressivo, também ansiolítico. Algumas pessoas sentem-se perdidas por essa redução de velocidade, é como que se tivessem pulado de um trem em movimento, não conseguem se localizar, se perderam em algum ponto, sentem-se perdidas literalmente. A sugestão que eu faço aqui é identificar, então, ao longo da história de vida da pessoa, qual é o padrão habitual de velocidade dela, e adequar as vivências a este padrão de velocidade. Acelerar dia ou outro, acelerar não é um problema, desacelerar também pode não ser um problema. A questão aqui é, a velocidade padrão é o ideal, é o adequado de que a pessoa mantenha. No meu trabalho dentro do ambiente organizacional, é comum acontecer de pessoas que, por assumir novos cargos, novas responsabilidades, acelerem. Uma das coisas que eu recomendo, quando posso e quando tenho oportunidade, é que a pessoa crie pontos onde ela possa desacelerar. Que ela acelere sim, que ela dê o máximo dela enquanto velocidade, mas que ela tenha pontos onde ela desacelere, para manter, para ter resiliência, né? Onde ela retorne e consiga reagrupar, reorganizar, ordenar e novamente então acelere. Como o motor de um veículo, que acelera por um espaço de tempo, mas retorna a uma velocidade padrão. Uma vez acelerado ao seu máximo e mantido, vai durar pouco, né? Tem pouco tempo de duração. Uma vez que ele acelera e retorna à sua velocidade padrão, ou uma velocidade entendida como saudável ao motor, esse motor tem uma durabilidade muito, muito, muito estendida. Aqui, essa recomendação é para que a pessoa possa, então, garantir acelerar e desacelerar e manter-se bem, né? Sem que ela tenha qualquer tipo de problema maior. Bom, então, primeiro, o que ela utiliza para medir o tempo, né? Quais são os medidores de tempo da experiência temporal. Segundo, qual é a velocidade padrão ou velocidade habitual. Terceiro, existe uma questão interessante aqui que eu também faço algum comentário em torno disso, em oportunidades bem específicas. Aqui eu acho que é o caso de comentar. Existem experiências e vivências que algumas pessoas gostariam de ter, no entanto, não conseguem por conta do tempo em que estão. Como assim? Algumas coisas eu só conseguirei viver se a minha velocidade padrão for 80 por hora, que é olhar a paisagem, observar as placas de trânsito, escutar uma boa música, estar extremamente confortável no veículo. Uma vez que eu acelero e vou a 200 por hora, a observância das placas de trânsito já fica prejudicada. A paisagem, ainda menos. O conforto e escutar a música talvez sejam um tanto prejudicadas, visto que a 200 por hora minha atenção precisa estar bem mais focada em cuidar do trânsito em si, da estrada, dos veículos que estão ao meu redor. Por que eu comento isso? Porque algumas pessoas, ao acelerarem na vida, elas vão se privar de algumas experiências, elas vão se privar de algumas coisas. Outra questão é o ponto na vida em que eu estou. Se eu
por conta da minha temporalidade, estiver descompassado, eu posso perder a oportunidade de viver algumas coisas. Imagina, por exemplo, que eu resolvi colocar a minha vida adulta, e aqui eu estou utilizando uma expressão consensual e genérica, para dizer o seguinte: imagina que eu coloquei a vida adulta, que é casamento, filhos, construção de patrimônio, aos 12 anos de idade, quando eu comecei muito cedo a trabalhar, porque tinha já a intenção de estruturar uma família, de organizar uma coisa. E lá pelos meus 40 anos de idade, por conta de vicissitudes, por conta de questões da vida, acabei me separando, meus filhos já estão criados, e eu gozo já de um patrimônio e uma situação financeira um tanto confortável. E agora, então, eu vou viver a minha adolescência, né? Agora, então, eu vou fazer academia, vou ficar bombado, vou vestir roupas joviais, sairei para curtir a balada, tomar meus pileques e fazer cagada por aí. Utilizando expressões bem genéricas e preconceituosas até certo ponto, no que diz respeito a esse tipo de vivência. Aqui o que eu digo é, algumas pessoas, por alterarem a ordem ou alterarem a temporalidade de sua vida, podem não viver de maneira adequada algumas experiências, podem perder o compasso da vida e não conseguir aproveitar algumas coisas. Algumas pessoas, por exemplo, por alterarem a sua temporalidade, podem deixar de viver a maternidade, a paternidade, visto que no momento em que eram pais, mães, estavam no auge de sua vida profissional, e isto, por um acaso, era o foco. Temporalmente, a paternidade ficou para depois, e aí, quando este depois chegou, não foi mais possível, né? Então, o cuidado na vivência da temporalidade, ele está em vários aspectos. Algumas vezes no consultório, o trabalho do filósofo clínico no assunto último é só colocar o problema, né, ou estruturar o problema na temporalidade adequada. Ainda essa semana, me aconteceu uma situação bem interessante. Atendendo um jovem, no auge de seus 28, 29 anos, ele estava procurando todos os tipos de financiamento possíveis para resolver a sua vida financeira de um apartamento financiado. Então, ele queria poder pagar no menor tempo possível e da maneira mais efetiva, pagando menor quantidade de juros, o seu apartamento. Só que para isso, ele teria que assumir um compromisso financeiro no montante X, que lhe impossibilitaria de viver outras coisas e tal. No entanto, a maneira temporal como ele desenhou a vida seria um momento onde ele deveria estar casando, seria um momento onde ele deveria estar fazendo algumas viagens, ou seja, temporalmente ele estava tentando adiantar o pagamento de uma dívida, abrindo mão temporalmente de viver o casamento e essas viagens programadas. O que a gente fez? Qual foi o encaminhamento? Obviamente com base na sua historicidade e uma série de outras questões. Com base na história de vida dele, nós colocamos o problema, essa questão do pagamento do apartamento, na temporalidade onde ela deveria estar, que é no futuro, fracionada. Quando começamos a construir um roteiro, mas esse mês como é que funcionaria então? E aquele mês como é que funcionaria? E aquele outro? E aquele outro? Ele entendeu que o pagamento do apartamento, ou seja, o pagamento desta dívida, poderia ser fracionada e junto com o fracionamento do pagamento da dívida, ele poderia viver também o casamento, poderia viajar, poderia trocar de carro, poderia ir fazendo outras coisas. Ou seja, colocar o apartamento enquanto uma incumbência, tudo agora, já seria abrir mão temporalmente de viver outras coisas. Ou seja, ele estava tentando abreviar o tempo de uma experiência, que era o pagamento da dívida, sem se dar conta que ele estava abrindo mão temporalmente de viver outras coisas, ter outras experiências. Então, o cuidado com a temporalidade, o cuidado na estruturação da temporalidade, é que em alguns casos, junto com o partilhante, o que a gente fará é observar
se ele está vivendo as coisas dentro do tempo correto. Uma outra e última ainda, a questão a respeito do tempo, para avançar posteriormente para a categoria relação, é a temporalidade de cada vivência, no sentido de que cada experiência, e aqui eu vou ter que utilizar uma expressão um pouco característica da minha educação, cada coisa a seu tempo, né? Não estou dizendo que existe aqui destino e que cada coisa está marcada e que tudo só vai acontecer quando for para acontecer. Não, não é isso não. Aqui eu estou utilizando que cada coisa a seu tempo, dizendo mais ou menos o seguinte: eu levantei-me pela manhã, tomei um banho e me organizei para viver o meu dia. Só que a primeira coisa que eu farei pela manhã é pegar meu veículo e ir até o trabalho. Eu não tenho como resolver, não é possível, pelo menos resolver, o último problema do dia, ao sair de casa pela manhã de carro. Quando eu saio pela manhã de carro, o que eu estou fazendo é me deslocando para o trabalho. E eu posso sim, ao me deslocar para o trabalho, aproveitar de uma boa música, eu posso sim ouvir uma aula gravada, eu posso sim aproveitar para fazer outras coisas, mas eu posso fazer coisas que estão adequadas àquele momento. Eu não tenho como adiantar vivências, de modo que se eu o fizer, eu posso prejudicar o que eu estiver vivendo no momento. Dando um exemplo ainda muito simples, é como se eu saísse pela manhã para visitar o meu primeiro cliente do dia, e ao visitar o meu primeiro cliente, eu já estou pensando no último. Ou seja, o meu foco temporal está no último cliente do dia, sendo que eu estou diante do primeiro. Qual é a minha objetividade? Qual é a atenção com a qual eu estou atendendo esta pessoa? Ou este sujeito, ou esta instituição? Provavelmente pequena, visto que já estou deslocado no tempo, focado no último cliente do dia, dedicado a pensar o que farei lá. E algumas das minhas falas, alguns dos meus comportamentos, podem estar atrelados a piloto automático. Outra coisa, dentro disso ainda, é o cuidado de pegar vivências que são existencialmente dolorosas e torná-las maiores do que vivências que são existencialmente prazerosas. Aqui o cuidado com a temporalidade. Cada coisa tem seu tempo. Eu vou viver as coisas dentro do tempo que elas têm. Posso estender ou diminuir o tempo. Aqui tem uma aula muito bonita, tem uma aula muito legal a respeito de como ampliar o tempo ou como reduzir o tempo das experiências. Por conta do tempo, por conta da intenção dessa aula de hoje, não entrarei neste conteúdo.